Nos últimos dias, todo mundo tem falado desse tal de Pix e como ele vai acabar com os grandes bancos. Mas será mesmo? Fica com a gente para você entender. Meu nome é Pedro Melucci e você está no Invest.doc. Não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar e deixa um comentário aí embaixo, fala qualquer coisa, tira suas dúvidas que a gente está aqui para responder elas. Bom, e se você está chegando atrasado aqui, o Pix ele é uma plataforma digital criada pelo Banco Central que deve se aliar ao DOC e ao TED, deve funcionar como uma forma de pagamento, ou seja, uma forma de débito, uma forma de transferência de dinheiro. Dentre as vantagens do Pix, a gente pode falar em um débito em conta em menos de 10 segundos, ou seja, é um processo muito rápido. Bom, isso se realmente o Banco Central tiver a plataforma que eles pensam em ofertar. A gente também deve falar de um débito em 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, aquelas limitações do TED e do DOC, elas deixam de existir completamente. E principalmente uma tarifa nula para investidores CPF, para cidadãos CPF, não necessariamente investidores, e também para microempreendedores individuais, são os MEIs. E a ideia então é, a partir do cadastramento de uma chave, que pode ser o seu e-mail, seu CPF, seu telefone celular, você conseguir todos os dados da sua conta bancária e a partir daí você fazer o pagamento em débito da forma que você quiser. Inclusive, o Pix ele vem com a ideia de gerar QR Codes por onde você consegue transferir dinheiro. É só escanear o QR Code e a partir daí você consegue fazer o pagamento para o dono daquela conta bancária. Então, isso, do ponto de vista prático, abre algumas portas para o futuro. Dentre elas, você, por exemplo, abastecer o seu carro, passar o Pix na máquina e daí você está com a conta paga. Ou então você entrar no supermercado, pegar uma batata chips lá da sua preferência, escanear e pronto, você comprou, sem precisar pegar uma fila, por exemplo. Para você participar disso, basta você pedir para o seu banco a partir dos canais do seu banco digital. Geralmente pelo celular, pelo aplicativo do banco do celular, você consegue fazer isso. E daí você vai linkar basicamente a sua conta, que pode ser a conta corrente ou a conta poupança, com a plataforma do Pix, como eu falei, a partir do seu CPF, do seu número de telefone ou do seu e-mail. Lembrando que o seu CPF só pode estar cadastrado em uma conta, então se você tem dois bancos, você vai ter que, por exemplo, fazer o CPF em uma e o e-mail na outra. E agora a gente chega na parte mais importante do vídeo. A gente tem ouvido um monte de coisas sobre o Pix, então eu quero desmistificar e falar para vocês o que ele é e o que ele não é na verdade. Em primeiro lugar, o Pix ele é sim uma evolução na forma de fazer pagamentos. E pelo que eu apontei no começo do vídeo, o Pix sim traz um monte de benefícios para os usuários. Outra vantagem para o Pix, para o sistema como um todo, é que ele vai tornar a movimentação de dinheiro uma coisa um pouco mais transparente, uma coisa mais rastreável, inclusive para os órgãos de regulação, para a polícia e até para a Receita Federal. Isso significa que haverá então uma transição ainda maior para os pagamentos por meios digitais a partir do Pix. E não, isso não significa que o Pix vai trazer uma criptomoeda ou que o real vai perder o lastro dele ou qualquer coisa do gênero. O papel moeda ele representa só uma fração de um todo que é a moeda do país. Mais ou menos aqui no Brasil, cerca de 20% do que a gente tem em circulação hoje é papel moeda. E quem controla isso é o Banco Central. E a Casa da Moeda é responsável pela impressão do dinheiro e por colocar esse dinheiro em circulação, a partir de um comando do Banco Central, é lógico. Então o Pix ele não vai mudar a quantidade de moeda em circulação, ele não vai criar uma moeda nova, ele não vai tirar o lastro da nossa moeda e da nossa economia, ele não vai causar inflação ou deflação, por sinal. Então é fake que o Pix vai criar uma nova moeda ou que vai criar uma criptomoeda brasileira. Isso não é verdade, a nossa moeda continua sendo a mesma e ele não vai colocar mais moeda em circulação. E o Pix ele vai acabar com as maquininhas de cartão de crédito? Bom, certamente muitas pessoas vão começar a preferir pagar pelo Pix do que usar o cartão de crédito. Mas o fato é que as máquinas de adquirência, as grandes empresas de adquirência, elas não vão acabar por causa do Pix. O crédito ele é uma linha completamente diferente do que o Pix propõe, que é fazer um débito em conta. Se para você vale a pena manter o seu cartão de crédito porque você acumula pontos ou porque ele te dá alguma vantagem específica, sei lá, uma sala no saguão do aeroporto, algo do gênero, não precisa se preocupar, você provavelmente vai continuar usando o cartão e ele não vai deixar de existir por causa do Pix. A outra coisa que eu tenho escutado bastante aqui é o fim dos grandes bancos, acabou o bancão. E eu tenho que dizer que eu discordo um pouco disso, na verdade eu discordo bastante disso pelo que eu andei pesquisando.
O Pix, ele é sim uma evolução, ele está sim forçando os grandes bancos a tomar um passo diferente, é um passo que está sendo trazido pela inovação tecnológica, mas isso não significa que vai acabar com a receita deles. Pelo que eu andei lendo na DRE dos grandes bancos, os serviços ao consumidor, eles são mais ou menos 10 a 20% da receita do banco. Só que isso não significa que a gente está falando só de TED e de DOC. O TED e o DOC, eles estão dentro desses 10% da receita do banco. Pelo que eu li numa entrevista com o pessoal do Itaú, o TED e o DOC, ele é mais ou menos 1% do que é a receita total do banco. Ou seja, apenas uma pequenina fração, que vai causar, lógico, um dano à receita, mas um dano no máximo moderado. E além de não ter um dano tão grande à sua receita, os bancos eles estão ganhando na outra ponta. Eu não sei se vocês notaram, mas os grandes bancos eles estão fazendo um marketing muito firme, um marketing muito importante, uma guinada total em direção ao Pix nos últimos meses. Justamente porque a bancarização dos serviços de pagamento é uma coisa muito interessante para eles. Fazer com que o serviço de pagamento passe pela conta do cidadão e, portanto, pelo controle do banco em algum momento. Então, não, a gente não vai ver uma falência em massa do sistema bancário. E se você tem ações de grandes bancos, provavelmente não. Também você não vai ver uma queda absurda nas ações. Lembrando que isso não é indicação de compra ou de venda. Então, em suma, eu acho que o Pix representa uma certa evolução no sistema de pagamento, uma certa bancarização de todo o sistema. As coisas vão começar a passar mais pelo banco, as coisas vão começar a ter um controle maior, já que você consegue rastrear melhor os pagamentos digitais. E eu realmente acredito que, no geral, o consumidor vai ser um dos grandes beneficiados a partir disso. Bom, mas vamos esperar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer e se o Pix ele vai ter mesmo um futuro aqui no Brasil. Bom, se você curtiu esse vídeo, não deixa de se inscrever, comenta aqui embaixo qualquer dúvida sobre o Pix e faz com que o canal ele gera um pouco de engajamento pra gente, porque a gente precisa mostrar para o YouTube, especialmente nesse começo de canal, que sim, a gente está trazendo conteúdo interessante e que a gente vale a pena ser mostrado nos resultados das buscas e na barrinha lateral dos vídeos sugeridos. É isso aí e falou!